Olá, tudo bem com você? Hoje vamos iniciar uma nova leitura, um livro do Dale Carnegie, que é Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Vamos começar então com a contracapa. 10 coisas que esse livro fará por você. 1. Oferecer-lhe um número de práticas e experimentadas fórmulas para resolver situações difíceis. 2. Mostrar-lhe um processo que eliminará imediatamente 50% de suas preocupações profissionais. 3. Indicar-lhe 7 maneiras de cultivar uma atitude mental que lhe trará paz e felicidade. 4. Mostrar-lhe de que modo diminuir as preocupações financeiras. 5. Explicar-lhe uma regra que banirá muitas de suas habituais preocupações. 6. Dizer-lhe como aproveitar as críticas em seu benefício. 7. Mostrar-lhe como impedir a fadiga e conservar a energia e o ânimo. 8. Apontar-lhe 4 hábitos de trabalho que o ajudarão a evitar a fadiga e a preocupação. 9. Mostrar-lhe como acrescentar 1 hora à sua vida diária. 10. Ajudar-lhe a evitar os problemas emocionais. A preocupação esgota nossa energia, deturpa nossos pensamentos e enfraquece qualquer ambição. Mas é possível realmente fazer alguma coisa para evitar a preocupação? Nesse livro, Dale mostra que é possível, definitivamente, fazer alguma coisa. E ele mostra isso com técnicas experimentadas, que para milhões de homens e mulheres deram bons resultados em cada passo da vida. Ele oferece um conjunto de fórmulas práticas que, empregadas amanhã, poderão durar toda uma existência. Esse livro contém profundas verdades que fascinam durante a leitura e são de fácil aplicação, e ele será fácil de modificar todo o curso da sua vida. Como Evitar Preocupações e Começar a Viver vendeu mais de 15 milhões de exemplares em 36 idiomas, desde a sua primeira publicação em 1948, e 50 mil exemplares continuam sendo utilizados como manuais para os treinamentos da Dale Carnegie sobre comunicação e relações humanas. A razão desse fenômeno e de sua aceitação ininterrupta é simples. Os ensinamentos práticos e inspiradores do Sr. Carnegie permanecem vivos, hoje, tal como quando foram escritos. Por que revisar um livro que comprovou e continua comprovando seu interesse vigoroso e universal? Embora sem proceder a menor alteração no conteúdo ou do estilo leve e delicado de Carnegie, a revisão de Como Evitar Preocupações e Começar a Viver eliminou umas poucas frases e referências desatualizadas, o que resultou numa experiência de leitura mais fluente e agradável. Um livro afiado e polido como um instrumento artesanal feito com amor. Então vamos lá. Vamos iniciar esta viagem. Prefácio. Como e por que esse livro foi escrito? Em 1999, eu era um dos rapazes mais infelizes de Nova York. Vendia motores de caminhão para viver, mas não sabia como é que um motor funcionava. E isso não era tudo. Não queria saber. Detestava o meu trabalho. Odiava ter de viver num quarto barato e mal mobiliado. Um quarto manifestado de baratas. Lembro-me ainda de que tinha algumas gravatas penduradas na parede e que pela manhã, quando estendia a mão para apanhar uma delas, as baratas corriam em todas as direções. Detestava ter de comer em restaurantes sujos e mal frequentados, que eram também, provavelmente, infestados de baratas. Chegava no meu quarto solitário, todas as noites, com uma dor de cabeça terrível. Uma dor de cabeça acarretada e alimentada por desapontamentos, preocupações, amargura e rebeldia. Revoltava-me pelo fato de os meus sonhos do tempo de colégio terem se transformado em pesadelos. Aquilo era vida? Era aquela aventura que aguardara tão ansiosamente?
Acaso a vida, para mim, significaria trabalhar sempre num emprego que detestava, viver em meio a baratas, comer alimentos horríveis e não esperar nada do futuro? Ansiava por conseguir tempo para ler, para escrever os livros com quem sonhara nos tempos de colégio. Sabia que só teria a ganhar e nada a perder se renunciasse ao emprego que eu detestava. Não me interessava ganhar muito dinheiro, mas tirar o máximo proveito da vida. Havia chegado, em suma, ao Rubicão, o momento de decisão que a maior parte dos jovens enfrenta ao começar a vida. Tomei, pois, uma decisão. E essa decisão mudou completamente o meu futuro. Fez com que o resto da minha vida fosse mais feliz e compensador do que poderia eu desejar. Eis a decisão. Renunciaria ao trabalho que odiava e, como passara 4 anos estudando em State Teacher College em Warrensburg, preparando-me para o magistério, ganharia a vida em escolas noturnas, como professor de cursos para adultos. Iria ter os dias livres para ler, preparar conferências, escrever contos e novelas. Desejava viver para escrever e escrever para viver. Que matéria deveria ensinar aos alunos à noite? Ao olhar para trás, fazendo o balanço dos conhecimentos que adquiriria no colégio, vi que a prática e a experiência que tivera em oratória me tinham sido mais valiosas no trabalho e na vida do que todas as outras coisas juntas que eu havia estudado. Por quê? Porque tinham acabado com a minha timidez e com a falta de confiança em mim mesmo, dando-me coragem e segurança para lidar com os meus semelhantes. Estava também persuadido de que os cargos de liderança ficam, geralmente, em torno de homens que têm coragem de levantar-se e dizer em público o que pensam. Candidatei-me a um lugar de professor de oratória nos cursos de extensão noturnos, nas universidades de Colômbia e Nova York. Mas essas universidades resolveram que podiam continuar a lutar, de algum modo, sem o meu auxílio. Nessa ocasião, senti-me desapontado, mas hoje agradeço a Deus por terem recusado a minha colaboração, pois comecei a lecionar nas escolas noturnas da Associação Cristã de Moços, onde eu deveria demonstrar resultados concretos e fazer isso o quanto antes. Que desafio isso era para mim! Aquelas criaturas adultas não frequentavam as minhas aulas porque desejassem prestígio social ou quisessem gabar-se de ter frequentado tais cursos. Frequentavam-nas unicamente por uma razão: queriam resolver os seus problemas. Queriam ser capazes de levantar-se e dizer algumas palavras numa reunião profissional sem desmaiar de medo. Os vendedores desejavam poder visitar um freguês ríspido sem ter de antes dar 3 voltas pelo quarteirão para criar coragem. Queriam ter uma atitude digna, tranquila e confiança em si próprios. Queriam progredir nos negócios, dispor de mais dinheiro para manter a sua família. E como estavam pagando seu treinamento na base de mensalidade e deixariam de pagar se não conseguissem resultados práticos, e eu estava recebendo não um salário fixo, mas uma porcentagem dos lucros, tinha de ser prático se quisesse comer. Naquela época, tinha a impressão de que estava lecionando numa situação difícil, mas agora compreendo que estava adquirindo uma experiência que dinheiro nenhum poderia pagar. Tinha de motivar os meus alunos. Tinha de ajudá-los a resolver os seus problemas. Precisava tornar cada aula tão inspiradora que eles desejassem continuar os seus estudos. Era um trabalho estimulante. Eu o adorava. Ficava surpreso com a rapidez com que aqueles homens de negócio adquiriam confiança em si mesmos. E com que rapidez muitos deles conseguiam promoções e aumento do salário. As aulas estavam tendo mais sucesso do que a minha maior demonstração de otimismo poderia prever. Dentro de 3 períodos letivos, a Associação Cristã de Moços, que recusara pagar-me $5 por noite, estava me pagando $30 diários, em base de porcentagem. A princípio, ensinava apenas como falar em público, mas com o correr dos anos, vi que aquelas criaturas necessitavam também de habilidade para fazer amigos e influenciar pessoas.
E como não me foi possível encontrar um compêndio adequado sobre relações humanas, eu próprio o escrevi. Foi escrito. Não foi escrito como se faz habitualmente. Nasceu. Surgiu das experiências e dos adultos que frequentavam o meu treinamento. Eu o intitulei Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Inclusive, uma super dica de leitura esse, tá? Eu li ele já e é maravilhoso. Como foi escrito somente para servir de compêndio em meu treinamento de adultos, e como já havia escrito 4 livros dos quais ninguém jamais ouvira falar, nunca imaginei que ele pudesse vender muito. Sou, provavelmente, um dos escritores vivos mais surpresos. Com o decorrer dos anos, verifiquei que mais um grande problema que aflige esses adultos é a preocupação. A maior parte dos meus alunos era composta de homens de negócios, diretores, vendedores, engenheiros, contadores, representantes de todos os ramos de negócios e profissões. E essa parte tinha problemas. Havia também mulheres no treinamento, mulheres que trabalhavam fora e donas de casa. Elas também tinham problemas. Não havia dúvida. Eu necessitava era de um compêndio que ensinasse a superar as preocupações, de modo que tentei encontrá-lo. Fui à grande biblioteca pública de Nova York, na Quinta Avenida da Rua 42, e descobri com espanto que a biblioteca possuía apenas 22 livros classificados sobre o verbete preocupação. Notei, também com surpresa, que havia 189 livros sobre o verbete verme. Quase 9 vezes mais livros sobre vermes do que sobre preocupação. Espantoso, não é mesmo? Já que a preocupação é um dos maiores problemas que afligem a humanidade. Você pensaria que todos os ginásios e colégios do mundo devem ter um curso de como evitar as preocupações, não é certo? Apesar disso, se é que há um curso sobre tal matéria, em qualquer colégio do universo, eu jamais ouvi falar dele. Não estranha que David Seabury tenha dito no seu livro How to Are Successful. Chegamos à maturidade tão mal preparados para as pressões da experiência como uma traça a qual se pedisse que dançasse um balé. Nossa, que forte isso! Qual o resultado? Mais da metade dos leitos dos nossos hospitais são ocupados por pessoas que sofrem de perturbações nervosas e emocionais. Examinei os 22 livros sobre preocupação que repousavam nas estantes da Biblioteca Pública de Nova York. Comprei também todos os livros sobre preocupação que consegui encontrar. Contudo, não me foi possível descobrir sequer um único que eu pudesse usar em meu treinamento para adultos. Assim, resolvi eu mesmo escrever um. Comecei a preparar-me para escrever esse livro há 7 anos. De que maneira? Lendo o que os filósofos de todos os tempos escreveram a respeito das preocupações. Li também centenas de biografias, desde Confúcio até Churchill. Entrevistei dezenas de personalidades proeminentes em muitos setores, tais como Jack Dempsey, o general Omar Bradley, o general Mark Clark, Henry Ford, Eleanor Roosevelt e Dorothy Dix. Mas isso foi só o começo. Fiz também uma outra coisa muito mais importante do que as entrevistas e as leituras. Trabalhei durante 5 anos em um laboratório onde se procurava descobrir como evitar as preocupações. Um laboratório que funcionava em nossos próprios treinamentos para adultos. Segundo me consta, esse foi o primeiro e único laboratório do gênero no mundo. Eis o que fizemos. Dávamos aos alunos uma série de regras sobre como deixar as preocupações de lado, pedindo-lhes que aplicassem essas regras em suas próprias vidas e depois falassem na classe sobre os resultados obtidos. Outros alunos comunicavam as técnicas que tinham empregado no passado. Como consequência dessas experiências, posso ter ouvido mais palestras sobre como evitar as preocupações do que qualquer outro indivíduo que já apareceu na Terra. Além disso, li centenas de outras palestras sobre esse mesmo tema.
palestras que me eram enviadas pelo correio, palestras que conquistaram um prêmio em nossos treinamentos e que funcionavam em todas as partes do mundo. De modo que esse livro não saiu de uma torre de marfim. Ele também não é um discurso acadêmico sobre a maneira pela qual as preocupações poderiam ser superadas. Em vez disso, procurei escrever um livro ágil, conciso, um relatório documentado referente à mudança pela qual milhares de adultos superaram as suas preocupações. Uma coisa é certa, esse livro é prático. A ciência, afirmou o filósofo francês Valéry, é uma coleção de receitas bem-sucedidas. Eis o que esse livro é: uma coleção de receitas bem-sucedidas e testadas para acabar com a preocupação em nossa vida. Contudo, permita-me que eu advirta. Você não encontrará nele nada de novo, mas encontrará muita coisa que geralmente não é posta em prática. Contudo, já que tocamos no assunto, você e eu não temos necessidade de que nos contem nada de novo. Já sabemos o suficiente para ter uma vida perfeita. Todos já lemos as regras de ouro e o sermão da montanha. Nosso mal não é a ignorância, mas a inércia. A finalidade desse livro é reafirmar, exemplificar, modernizar, ventilar e consagrar uma porção de verdades antigas e básicas. Dar um empurrãozinho para você fazer qualquer coisa a fim de colocá-las em prática. Você não pegou esse livro para ler a respeito de como ele foi escrito. Você quer ação. Pois bem, vamos a ela. Tenha a gentileza de ler as primeiras 40 páginas. E se a essa altura você não sentir que adquiriu novo poder e nova inspiração para pôr as preocupações de lado e gozar a vida, jogue fora esse livro. Ele não serve para você. Dale Carnegie. 9 sugestões sobre como tirar o máximo proveito desse livro. 1. Se você quiser aproveitar esse livro ao máximo, há uma exigência indispensável, essencial e infinitamente importante do que quaisquer normas ou técnicas. A menos que você possua esse requisito fundamental, de pouco lhe valerão 1000 regras sobre como estudar. Mas, se você tiver esse dom essencial, então poderá realizar maravilhas, sem precisar ler sugestões algumas sobre como tirar o máximo proveito de um livro. Qual é essa exigência mágica? Apenas isso: um grande e profundo desejo de aprender e uma forte determinação de deixar as preocupações de lado e começar a viver. Como é que você pode desenvolver tal desejo? Lembrando-se sempre de como lhe são importantes tais princípios. Imagine quanto o conhecimento desses princípios o ajudará a ter uma vida mais rica, mais feliz. Repita constantemente a você mesmo: a minha paz de espírito, a minha felicidade, a minha saúde e talvez até mesmo a minha renda dependem muito da aplicação das antigas, evidentes e eternas verdades ensinadas nesse livro. 2. Leia cada capítulo, a princípio, rapidamente, para ter uma ideia geral do que se trata. Você provavelmente sentirá a tentação de pular para o próximo, mas não o faça, a não ser que esteja lendo apenas como passatempo. Mas se você estiver lendo porque quer deixar de lado as suas preocupações e começar a viver, então volte atrás e releia cada capítulo do começo ao fim. Feitas as contas, isso significa poupar tempo e obter resultados. 3. Interrompa frequentemente a leitura para meditar sobre o que você está lendo. Pergunte a si mesmo como e quando você poderá pôr em prática cada uma das sugestões. Essa espécie de leitura lhe será mais proveitosa do que correr para o capítulo seguinte como um gato atrás de um rato. 4. Leia com um lápis vermelho, preto ou com um marca-texto na mão. Quando deparar-se com uma sugestão que lhe pareça passível de ser posta em prática, faça um traço ao lado.
Se for uma sugestão muito importante, sublinhe cada sentença ou marque-a com um 4x. Marcar e sublinhar um livro torna-o mais interessante e muito mais fácil de ser consultado rapidamente. 5. Conheço uma mulher que durante 15 anos foi gerente de escritório de uma importante companhia de seguros. Lia, no final do mês, todos os contratos de seguro de sua firma. Sim, lia os mesmos contratos mês após mês, ano após ano. Por quê? Porque a experiência lhe ensinara que aquela era a única maneira de guardar claramente no espírito todas as suas cláusulas. Certa ocasião, levei quase 2 anos escrevendo um livro sobre como falar em público. Não obstante, de quando em quando, tenho de passar os olhos por ele, para me lembrar do que escrevi nele. É espantosa a rapidez com que nos esquecemos. De modo que, se você quiser tirar benefícios reais e duradouros desse livro, não julgue que lhe bastará lê-lo apressadamente uma vez. Depois de ler do princípio ao fim, você terá de passar algumas horas examinando-o todos os meses. Conserve-o à sua frente, em sua mesa, todos os dias. Corra com frequência os olhos pelas suas páginas. Mantenha constantemente no espírito as grandes possibilidades de melhoria que ainda não aconteceram. Lembre-se de que o uso destes princípios só se pode tornar habitual e automático por meio da determinação e de um empenho constante da sua parte quanto a analisá-lo e colocá-lo em prática. Não há outra maneira. Uma pausa para água que tem alguma coceirinha na minha garganta. 6. Bernard Shaw observou certa vez: se você nada ensina a um homem, ele jamais aprenderá. Shaw tinha razão. Aprender é um processo ativo. Só aprendemos fazendo as coisas. Assim, se você quer dominar os princípios que está estudando nesse livro, faça alguma coisa com eles. Aplique essas normas em todas as ocasiões. Se não fizer isso, você as esquecerá rapidamente. Só os conhecimentos que aplicamos é que permanecem em nossa mente. Você, naturalmente, pensará ser difícil pôr em prática essas sugestões em todas as ocasiões. Eu bem sei, pois escrevi esse livro e, no entanto, sei ser difícil, algumas vezes, aplicar tudo o que aqui defendi. De modo que, ao lê-lo, lembre-se de que não está unicamente procurando obter informações. Você está tentando formar novos hábitos. Ah, sim, você está tentando um novo modo de vida. Isso exigirá tempo, persistência e aplicação diária. Recorra, pois, com frequência a essas páginas. Encare esse livro como um compêndio prático sobre como superar as preocupações. E quando você estiver diante de um problema difícil, não fique todo agitado. Não faça as coisas que lhe parecem naturais, isso é, as coisas impulsivas. Elas habitualmente são erradas. Em vez disso, volte-se para essas páginas e reveja os parágrafos que você sublinhou. Depois, experimente esta nova técnica e veja como ela realiza verdadeiros milagres para você. 7. Ofereça a cada membro da sua família $1 toda vez que o acompanharem violando um dos princípios defendidos nesse livro. Eles vão levá-lo à falência. 8. Faça o favor de saltar para as páginas 272 e 273 desse livro e ler como Howell, banqueiro da Wall Street, e o velho Benjamin Franklin corrigiram os seus erros. Por que você não adota a técnica de Howell e Franklin para controlar a aplicação dos princípios discutidos nesse livro? Se você o fizer, 2 coisas acontecerão. Primeiro, você se encontrará empenhado num processo educacional interessante e valiosíssimo. Segundo, você verificará que a sua capacidade para pôr as preocupações de lado e começar a viver se desenvolverá como uma vegetação aquática. 9.
Escreva um diário. Um diário em que você anote todas as suas vitórias da aplicação desses princípios. Seja específico, registre nomes, datas, resultados. A conservação de tal registro o incitará a maiores esforços. E como serão fascinantes essas anotações quando você, por acaso, deparar com elas daqui a muitos anos. Resumo. 9 sugestões sobre como tirar o máximo de proveito desse livro. 1. Procure ter a vontade inabalável de dominar os princípios para superar as preocupações. 2. Leia 2 vezes cada capítulo antes de passar para o seguinte. 3. Ao ler, detenha-se frequentemente para perguntar a si mesmo como é que você pode aplicar cada uma das sugestões. 4. Sublinhe todas as ideias importantes. 5. Examine esse livro todos os meses. 6. Aplique esses princípios em todas as ocasiões. Use esse volume como um compêndio prático para que o auxilie a resolver os seus problemas cotidianos. 7. Faça desse seu aprendizado um jogo interessante, oferecendo a algum amigo $1 cada vez que ele lhe pegar violando um desses princípios. 8. Analise todas as semanas os seus progressos. Pergunte a si mesmo que erros cometeu, que progresso fez, que lições aprendeu para o futuro. 9. Conserve o diário junto desse livro. Um diário que mostre como e quando você aplicou esses princípios. E aí, na próxima leitura, a gente inicia a parte 1, então. Fatos fundamentais que você deve saber a respeito das preocupações. E daí o capítulo 1 da parte 1. Viva em compartimentos diários hermeticamente fechados. E aí a gente inicia ele no próximo encontro.